Nos últimos anos, Angola presenciou casos de crimes que deixaram a nação inteira em choque. Casos que viraram manchetes, geraram debates e nos mostraram quão perverso pode ser o caráter humano. Neste vídeo nós vamos relembrar alguns casos de crimes que foram orquestrados das maneiras mais insensíveis e mais cruéis que poderíamos imaginar. Atenção que este vídeo é uma terceira parte. Para quem não viu os dois vídeos anteriores, convido a ir ver depois deste vídeo. E para este vídeo nós temos como convidada a Edilja, que nos ajudará a narrar alguns dos casos criminais que serão mostrados aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações para que recebas os próximos vídeos. No dia 7 de fevereiro do presente ano, uma menina de apenas 8 anos de idade perdeu a vida após ser atingida por uma bala perdida dentro do colégio Elisângela Filomena, na província de Luanda. A menina encontrava-se dentro da sala de aula juntamente com os outros colegas quando tudo aconteceu. Vitória Wami Quando da Rocha, de apenas 8 anos de idade, foi atingida na região do abdômen por uma bala que penetrou a parede e a carteira e que a princípio se desconhecia a origem de tal bala. Segundo o relato de testemunhas, pelo menos 2 disparos atravessaram as instalações da instituição de ensino e um deles acabou por atingir a menina, que assistia tranquilamente às aulas. No momento, a menina caiu totalmente desamparada ao chão, deixando em pânico os seus colegas. A professora chegou a acalmar os meninos, mas no momento não deu conta que se tratava de algo tão grave. Após aproximar-se a menina, verificou que a roupa da menina estava totalmente ensanguentada. Totalmente em choque, não sabendo o que fazer, então ela acionou aos seus superiores. E logo se confirmou o momento trágico. O colégio foi cercado pelos órgãos de ordem pública e pela imprensa, que noticiava o desenrolar do caso. Haviam vários rumores ao ar sobre as origens dos disparos, mas as informações oficiais divulgadas pela Polícia Nacional é de que tais balas perdidas foram resultado da troca de disparos entre grupos de marginais e alguns agentes da polícia. Ninguém foi responsabilizado criminalmente e o caso permanece assim até hoje. Em quarto lugar, temos o caso de Erika Basílio. Erika tinha 20 anos de idade, era angolana e era estudante universitária do curso de Engenharia Biomédica na Inglaterra. Em dezembro de 2019, Erika resolveu passar a época festiva em Angola com a família e voltaria para a Inglaterra na primeira semana de janeiro. Após a virada de ano, na madrugada de 1 de janeiro de 2020, ela e a amiga resolveram sair para uma festa na Ilha do Mussul. Mais tarde, elas precisaram usar a casa de banho, mas por estar em péssimo estado de higiene, elas resolveram urinar no lado de fora do salão, onde decorria a festa. Lá, elas foram surpreendidas por 2 homens que tentaram abusar sexualmente delas. Elas tentaram resistir, inclusive a Erika pegou uma pedra e bateu na cabeça de um deles. Furioso, este homem esfaqueou a Erika, mas mesmo assim as 2 amigas conseguiram fugir e corriam em direção ao salão. E foi nesse momento que a amiga da Erika percebeu que ela corria cada vez menos. Quando olhou para a Erika, ela percebeu que a Erika sangrava muito porque ela havia sido esfaqueada. Essa amiga então foi pedir ajuda, mas a Erika não resistiu, morreu a caminho da clínica. Pouco tempo depois, a polícia já tinha um suspeito e durante interrogatórios assumiu a culpa. E segundo a confissão, naquela madrugada ele estava na ilha com amigos, mas acabou se afastando para conhecer a ilha. Durante a sua caminhada, ele acabou conhecendo 2 homens com quem cometeu o crime. Ele disse que a morte foi um acidente e que a intenção era assaltar as jovens. Mas durante o julgamento, Vivaldo negou as confissões, afirmando que foi coagido pela polícia. Mesmo assim, em 17 de abril de 2021, Vivaldo Domingos foi condenado a 17 anos de prisão e ao pagamento de 2 milhões de kwanzas de indemnização à família por envolvimento no homicídio de Erika Basílio. No ano de 2021, a sociedade angolana ficou completamente chocada com um caso bárbaro que ocorreu com 3 membros da mesma família. Neste caso, pai, filho e sobrinho. Anderson Camutokele, de 51 anos de idade, um economista que trabalhava em uma petrolífera angolana. Vivia com a esposa e o filho do casal, de apenas 13 anos de idade. Todos viviam em uma residência no condomínio Vereda das Flores, no Camama. Anderson tinha também um enteado, ou seja, o filho da esposa, conhecido como Vander, que por não se dar bem com seu padrasto, vivia longe do casal, ou seja, na centralidade do Quilamba. Anderson Camutokele desvinculou-se
da petrolífera em que trabalhava e por acordo mútuo recebeu uma indemnização de $500.000. Mas Anderson mal sabia que este dinheiro seria o motivo que desencadearia uma grande barbaridade. Vander, o enteado de Anderson, após aperceber-se que o padrasto receberia estes valores juntamente com seu amigo de nome Ludi, orquestraram um plano para saquear o dinheiro do padrasto. Então, na noite do dia 23 de maio de 2021, decidiram colocar o plano em prática. O destino seria a casa onde o padrasto morava com a sua mãe e o seu irmão. E como antigo morador do condomínio, Vander então não teve muito trabalho de convencer os seguranças e entrar na residência. No interior da residência estavam apenas o irmão de Vander, de apenas 13 anos, e o sobrinho do padrasto, que estava a passar férias na casa, enquanto que o padrasto havia saído e a mãe de Vander estava em viagem. Barbaramente começaram por matar o próprio irmão e o sobrinho do padrasto por asfixia. Quando seu padrasto chegou à casa, ficou admirado com a presença do enteado na casa e perguntou pelas crianças, e eles responderam que já haviam dormido. E aguardando o momento certo para apanhar o padrasto de surpresa, Vander com seu amigo Ludi, que estava escondido pela casa, usaram o quadro de distribuição de energia da casa para deixar a casa totalmente escura. E foi assim de igual modo que Anderson Kamutokeli foi espancado e asfixiado até a morte. Em seguida colocaram os 3 corpos no porta-malas da viatura do malogrado, tendo esperado até as 4 da manhã do dia 24 de maio de 2021, altura em que seguiram para a centralidade do Quilamba e no pátio do edifício 15, no quarteirão X, abandonaram a viatura e os corpos das vítimas no interior do carro. Os corpos foram encontrados pela Polícia Nacional e após investigações profundas, Vander e o seu amigo Ludi foram detidos e confirmados como principais suspeitos. E depois de algum tempo, ambos confessaram o crime e contaram como tudo aconteceu detalhadamente. Em 11 de maio de 2022, o Tribunal da Comarca de Belas condenou Edilásio Vander e Ludi Justino Pinto a 22 anos de prisão. O caso chocou toda a sociedade angolana pela frieza e a motivação do crime. Em segundo lugar, temos o caso de Maria Luemba. Maria Luemba era uma jovem de 17 anos de idade, angolana, que morava numa vila de Aveiro com a sua família, onde a sua mãe tinha um restaurante. Na manhã do dia 12 de junho de 2025, era um dia de semana e a Maria saiu a fim de levar o seu irmão mais novo para a escola. Basicamente, essa foi a última vez que ela foi vista com vida, tendo em conta que depois de ela ter saído da escola do irmão, ela ficou incomunicável. Às 18 horas do mesmo dia, o menino chega da escola com transporte escolar, então ele entra na casa, entra no quarto da irmã e se depara com uma cena horrível. A Maria estava sentada com a cabeça encostada no canto da parede da janela, com fios de persiana no pescoço e com as mãos amarradas. O irmão de apenas 6 anos chamou algumas vezes pela irmã e como ela não respondia, ele decidiu sair para chamar ajuda. Uma mulher entrou na casa com o menino e, tendo visto a cena, chamou a polícia e os bombeiros. A polícia foi até a casa da família, recolheu o corpo e começou as investigações. A conclusão das investigações era que teria sido resultado de um quadro de depressão. A família não acreditou nesta hipótese e negam que ela estivesse a passar por um quadro depressivo. Além do mais, ela foi encontrada com as mãos amarradas, o que não faria sentido nenhum caso fosse e as cordas de persiana encontradas no pescoço foram tiradas da janela do quarto dela e elas estavam muito gastas e quebrariam facilmente caso fossem utilizadas em um enforcamento. A família acredita que se trata de um homicídio e não um suicídio. E tem um suspeito. O suspeito é um vizinho que perseguia a mãe da Maria. Ele já quebrou as janelas do restaurante dela, já colocou fezes na porta do restaurante e 3 dias antes do caso colocou areia no tubo de escape do carro dela. A mãe da Maria já apresentou queixa à polícia várias vezes e nada foi feito. Ele aparenta ter mais de 40 anos e alega-se que tem perturbações mentais. Segundo colegas de trabalho do senhor, no dia da tragédia, ele não foi trabalhar e no dia seguinte ele postou um vídeo com ferimentos no rosto, afirmando que teria sido agredido por marginais. A forma como a polícia portuguesa está a tratar o caso está a deixar muita gente revoltada, porque muita coisa aponta para homicídio, mas a polícia parece simplesmente querer abafar o caso. A polícia não se deu o trabalho de isolar a cena do crime, e na frente da casa da família tinha um banco e esse banco tinha câmeras de segurança. A partir dessas câmeras dá para ver a entrada da casa da família. A polícia recolheu essas imagens do banco, mas nunca revelou o que realmente tinham nelas. Segundo a família da Maria, o senhor é de uma família de grandes condições financeiras. Os pais são empresários e sempre que ele comete um crime, o pai paga a polícia e isso já é de conhecimento de toda a vizinhança. Poucos dias depois, foi divulgado nos jornais de Portugal que a polícia judiciária não encontrou sinais de crime e por isso o caso foi arquivado.
Em março de 2024, a internet ficou totalmente consternada com o relato trágico de Caleb, um jovem que foi assassinado injustamente. Caleb Zinga era um músico gospel. Nos palcos da fé respondia pelo nome artístico de Caleb Chantre del Eternal e também trabalhava como operador de máquinas de casas de apostas. Relatos apontam que Caleb havia se dirigido até a casa de uma jovem que imprimiu boletins de apostas sem ter pago no momento Caleb. Então Caleb dirigiu-se até a casa da jovem para cobrar tal dívida. E posto lá, Caleb então exigiu que a jovem pagasse tal dívida, mas no momento ela não tinha a quantia para quitar a dívida. Então Caleb exigiu confiscar o seu telefone. Só que as coisas se intensificaram quando a jovem, de forma dolosa, começou a gritar por socorro e gritando que estava sendo assaltada. E tal como conhecemos a realidade do nosso país, isso levou que a população atacasse de forma brutal Caleb, utilizando objetos contundentes, levando-o à morte. Foi detida a jovem de 17 anos que gritou por socorro no momento e 2 outros jovens que participaram da agressão e que apareciam em imagens postas a circular nas redes sociais. O julgamento ocorreu apenas a 9 de julho do presente ano. Incrivelmente, a jovem Solange Paulina que desencadeou tudo isso e mais um dos arguidos foram absolvidos pelo tribunal. Apenas um dos arguidos se comprovou que participou da agressão, então foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio. Este vídeo não foi feito com o intuito de promover tais atos bárbaros, mas sim de caráter informativo e em respeito à memória de todas as vítimas dos casos destacados neste vídeo. E agradecemos também a participação da Idilja, que tem um canal dedicado sobre casos criminais. Olá pessoal, eu sou a Idilja e no meu canal eu conto casos criminais da vida real. Se você é fã de True Crime, corre lá que já tem mais de 50 casos. Espero por vocês lá e até a próxima.